A chuva caía incessante, como que desabando tudo sobre mim. O chão da cafeteria reluzia, refletindo pequenas poças que se formavam, enquanto eu enxugava a mesa com um pano ensopado. O cheiro do café fresco ainda povoava o ar, mas não conseguia esconder o odor do medo que pairava. Howard entrou, vestido de maneira informal, mas seus olhos carregavam um peso que eu não esperava. Ele era um desconhecido em nossa pequena cidade, e todo mundo parou para observar. Um homem novo sempre atraía os olhares curiosos, mas a tensão no ar era palpável. "Clara!" ele chamou, a voz firme, mas havia algo mais. Um toque de urgência. Eu parei. A caneca que estava secando escorregou de minhas mãos e em uma fração de segundo quebrou no chão. O estalo ecoou, e a sala silenciou instantaneamente. Os clientes, antes engrossando a conversa, agora tinham seus olhos fixos em mim e naquele homem. "Precisamos conversar", ele disse, sem oferecer explicações. Meus batimentos aceleraram, mas não pude. "É urgente, Clara. Seria melhor se você me acompanhasse." Aqueles olhares em volta aumentaram a pressão. O som do relógio na parede parecia gritar segundos que se estiravam. Fui apresentada a uma escolha: ignorar e continuar com minha vida insignificante ou dar um passo em direção ao desconhecido. O que ele queria de mim? Lá fora, a cidade deixava de ser um lar familiar e se tornava um espaço de possibilidades inesperadas ou perigosas. Howard me guiou até um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos. As gotas de chuva pingavam do toldo, um som que misturava com o ritmo rápido do meu coração. "Eu sou investidor", disse ele, o tom agora mais suave. As palavras penetraram como um raio. "Seu projeto, eu quero falar sobre isso." A voz de Joaquim ecoou na minha mente, sempre zombando dos meus sonhos. "Você nunca será ninguém", ele disse uma vez, rindo como se eu fosse uma piada. Quanta ironia! Agora, um investidor estava na minha frente, e a possibilidade de mudar mim. Algo dentro de mim dizia que essa era uma armadilha. "Vamos lá, Clara. Eu sei que você tem potencial. Eu conheço suas ideias e posso ajudá-la a torná-las reais", ele continuou. A proposta soava tentadora, quase mágica em meio à fragilidade do meu cotidiano. Como se ele fosse a pessoa que finalmente poderia iluminar minha vida opaca, mas o mistério em sua voz me fazia hesitar. "Por que você está me procurando?" perguntei, minha curiosidade pesando mais do que a dúvida. Ele hesitou, como se estivesse ponderando suas palavras, e isso me deixou inquieta. A atmosfera mudou. O som da chuva se tornava cada vez mais distante, a confusão na minha mente crescendo a cada instante. Eu tenho um passado, Clara. Alguma coisa que você provavelmente não gostaria de saber. Mas estou aqui por uma razão. A sinceridade em seus olhos lutava contra um véu de segredos que eu poderia nunca entender. Isso estava além de um simples investimento. Era uma proposta envolta em sombras, a cafete. O que ele realmente queria de mim? O cheiro de destruição permeava o ar, e eu precisava decidir se seguiria em frente ou se me afastaria agora, antes que o jogo fosse jogado. E assim, com a chuva caindo suavemente, eu encarei Howard. Precisava saber tudo. O que mais estava escondido por trás daquela oferta? Um passo em falso e eu poderia me afundar em uma teia de corrupção que poderia estragar tudo o que tinha sonhado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos! O café ainda fumegava nas minhas mãos, mas o sabor já não estava tão doce. Eu sou Clara, tenho 34 anos e minha vida se desenrola em uma pequena cidade chamada São Brás. Tenho uma rotina e ela é quase sempre a mesma. Acordo cedo, dou uma rápida olhada nas redes sociais e depois sigo para a cafeteria. Aqui, tudo gira em torno do cheiro do café e do barulho das xícaras se chocando.
Eu sempre amei esse pequeno lugar, que tem um ambiente acolhedor. Mas mesmo assim, não consigo ignorar que essa é uma vida que poderia ser mais. No fundo, eu sabia que meu verdadeiro desejo era criar um espaço próprio, um tipo de galeria onde pudesse expor a arte local e oferecer cursos de pintura. Lembro de quando eu era criança, passava horas desenhando e sonhando acordada. Meus pais, simples e trabalhadores, sempre me apoiaram, mas nunca tiveram recursos para investir em grandes sonhos. Infelizmente, Joaquim, meu ex-marido, nunca acreditou em mim. Ele diria que eu estava sonhando demais. Kiar. As frases dele ainda ecoam na minha mente como um carvão em brasa, infligindo uma dor que não parece querer passar. E agora isso, a conversa com Howard, me fazia questionar tudo de novo. Um investidor com um passado obscuro aparecendo do nada não parecia bom. Do lado de fora a chuva persistia. A cidade estava mais vazia do que o normal. As pessoas costumavam passar pela minha cafeteria a caminho do trabalho, parando para um café rápido. Mas hoje, parecia que todos estavam em casa, se poupando do mau tempo. Até os sons da cidade pareciam abafados, como se o clima tivesse atravessado uma tela e me impedisse de sentir a vida pulsando por trás dela. Olhando para as paredes, percebi que havia garrafas de vidro com flores murchas em cima do balcão. Eu sempre adorei ter flores ao meu redor. Elas me lembravam de que a beleza existia mesmo nas coisas simples. As últimas visitas ao mercado municipal ficaram no passado, onde eu comprava flores frescas e coloridas toda semana. Agora, o que ele disse, eu conheço suas ideias, era um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Deveria eu confiar em um estranho que surgiu na minha vida como um meteoro? Respirei fundo e voltei a me concentrar no meu trabalho, mas meu olhar se perdia nos clientes. Dona Verônica, a senhora idosa da mesa do canto à esquerda, estava sempre de olhos fechados, como se estivesse viajando para outra dimensão. Seus filhos sempre a visitavam, mas falar de sua vida passava despercebido. A solidão parecia ser um companheiro habitual para mim e ainda mais para ela. O funcionário novo, Pedro, estava tomando coragem para se apresentar. Ele me observava discretamente, mas sua inexperiência estava em seu olhar. De repente, percebi que o pequeno relógio na parede estava marcando quase 10 horas. Um brilho intenso me prendeu a atenção. Era meu celular. Havia uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração bateu mais rápido e, com a mão trêmula, abri. Oi, Clara. Aqui é o Howard. Gostaria de me despedir. Eu não deveria responder. Alguma coisa estava errada na forma como ele falava. Não era apenas um investimento. Era algo mais profundo. Algo cercado de segredos. Ao mesmo tempo, a ideia de que alguém acreditasse em mim era arrebatadora. Eu estava prestes a esquecer meu passado, e tudo por seu amor à arte. Mas e o seu passado? O que ele escondia? Desviei o olhar do celular e observei através da janela. A chuva agora caía em cascata, correndo nas ruas, formando pequenos rios. Nesse ambiente de incerteza, engoli em seco. O que eu deveria fazer? Quais seriam os riscos de me envolver com um homem tão envolto em mistério? Havia algo mais que me inquietava. Uma sensação de que aquele não era um simples homem à procura de um investimento. O que ele poderia estar planejando? Eu não tinha certeza. Apenas sentia que, ao dar um passo em direção a Howard, poderia também estar avançando para um abismo. Levantei-me, ajustei a blusa e olhei pela janela novamente. Na porta da cafeteria, um homem alto, encapuzado, observava. Não consegui distinguir seus traços com a chuva caindo, mas o instinto disse que ele estava me vigiando. Um nó se formou no meu estômago. O que mais estava em jogo além do que eu pensava? Uma voz silenciosa me chamou para a ação. Decidi que seria hora de agir, mas antes de fazer algo precipitado, eu precisava de respostas. Howard não era o único com segredos. Eu tinha o meu próprio, um plano silencioso que eu ainda não tinha certeza se seria viável. Olhei novamente para o aparelho no balcão. A mensagem de Howard incomodava, mas a ideia de poder finalmente tomar as rédeas da minha vida era mais forte. A tormenta lá fora se intensificou. O meu futuro estava prestes a ser decidido entre sombras. E quem sabe,
Talvez descobrir as respostas fosse a chave para abrir a porta dos meus sonhos. Acordei em uma manhã fria. O sol mal conseguia entrar pela janela. Sempre amei o ritual de fazer café. Era um dos poucos momentos do dia em que eu sentia que eu realmente estava no controle de algo. Enquanto a água fervia, deixei minha mente voar, como se esse fosse um momento sagrado, um espaço só meu. Olhando pela janela, vi a cidade acordando. As ruas ainda estavam úmidas da chuva da noite antes, enquanto alguns vizinhos saíam para levar os filhos à escola. Eu sempre admirei a rotina deles, tão normal, tão segura. Era como se a vida deles estivesse em uma linha perfeitamente traçada, enquanto eu andava em círculos, sem saber exatamente onde queria chegar. Meus dias costumavam ser mais vibrantes. Eu me lembro de quando estava casada. As manhãs eram diferentes. Joaquim sempre acordava mais cedo, pegava o primeiro café e me provocava sobre isso. "Você vai se atrasar de novo, artista", dizia ele, com um sorriso no rosto. Eu costumava rir, mesmo sabendo que havia uma ponta de verdade na provocação. Ele nunca levava a sério meu sonho de Abby. Ele, como engenheiro civil, estava sempre ocupado com prazos e projetos, e eu sempre queria estar ao lado dele. Organizei minha vida em torno das necessidades dele, como se isso fosse a maneira mais normal de amar. Essa foi minha escolha. Quando ele falava sobre o trabalho, eu ouvia atenta, embora muitas vezes não soubesse muito sobre o que ele estava falando. O interesse dele me parecia fascinante e eu queria apoiá-lo. Era como uma dança. Ele falava, eu ouvia, e a vida simplesmente seguia. Nos raros momentos em que ele estava em casa, nós conversávamos sobre tudo. Me lembro de uma noite, sentados no sofá da sala, assistindo a um filme. Ele olhou para mim e disse: "Clara, você sabe que pode ser o que quiser, certo?" Naquele momento, minhas esperanças ressurgiram por um instante, como uma luz através de uma nuvem. Pode ser artista, pode fazer o que ama. Eu sempre estarei aqui para te apoiar. Mas essa frase ecoou em mim de forma diferente com o passar do tempo. As conversas, as mensagens no celular que ele rapidamente escondia, as saídas e desculpas que não se encaixavam. O coração começou a apertar, mas eu tinha medo de encarar a verdade. Sempre acreditei que casamento era sobre batalhas lado a lado, e não sobre questionar as atitudes do outro. Havia dias em que eu tentava abordar o assunto. Certa vez, no jantar, tentei puxar conversa. "Oi, como foi seu dia? Você parece distante." Sem olhar para mim, ele respondeu: "Apenas cansado, Clara." Não pense muito nisso. Aquelas palavras cortavam mais do que qualquer briga. A indiferença dele foi se tornando um muro entre nós. O que antes eram risos se tornaram silêncios. Eu mudei. Comecei a me acostumar com a ideia de que algo estava errado. Mas, em vez de confrontá-lo, optei por me afundar em meus próprios sonhos adiados. Passei a desenhar frequentemente, sozinha na minha mesa, imaginando um espaço de arte que nunca vi crescer. Um lugar onde eu poderia ser livre. As ideias vinham, mas quanto menos Joaquim acreditava em mim, mais esses sonhos pareciam se distanciar da realidade. Um dia, enquanto trabalhava em um quadro, recebi uma mensagem de uma amiga. "Vamos sair. Precisamos de um tempo longe de tudo isso." Aceitei, mesmo sabendo que a saída era uma tentativa de escapar das minhas frustrações. Encontrei-me com ela em um bar acolhedor da cidade. Conversamos e rimos sobre a vida e os desafios. Mas, no fundo, eu ainda sentia a sombra de Joaquim pairando sobre mim. As palavras da minha amiga ainda ecoavam na minha mente. "Você é talentosa, Clara. A arte não precisa de aprovação de ninguém." Mas eu já me sentia presa a esse ciclo. Por que eu não conseguia acreditar em mim mesma? Estava estagnada, e isso se transformou em uma forma de estresse que acabou transparecendo em meu dia a dia. O peso no peito se tornou rotina. Havia algo que não conseguia identificar. Pequenos detalhes que se acumularam. Joaquim sempre foi muito reservado. O clima pesado se transformava em um campo de batalha silencioso. Um dia perguntei:
Você não quer falar sobre o que está acontecendo? Ele simplesmente desviou o olhar. Segui tentando entender. Todo dia era uma roleta. Como poderia exigir resposta se o medo se tornou parte do meu cotidiano? O dia da separação chegou sem que eu percebesse. A verdade finalmente veio à tona como um soco no estômago. Descobri que ele estava envolvido com outra mulher. A batalha estava perdida, e eu me vi lutando uma guerra que não sabia que existia. A dor foi como um tsunami. Eu não reconheci a mulher que olhava para mim no espelho. Desde então, me senti como uma carcaça vazia, um eco de quem realmente era. Trabalhei duro para me reerguer, mas as experiências foram se transformando em cicatrizes que eu carregava todos os dias. Nos meses seguintes, a dor foi se tornando um peso, mas também uma motivação. Queria sair daquela situação, queria respirar de novo. Então, voltei para os meus sonhos, para as ideias de uma galeria, para o cheiro do café que uma vez me fazia sentir viva. Agora, tudo isso parecia distante. O espectro do passado ainda era forte, mas a esperança estava começando a ganhar vida novamente. Enquanto eu refletia sobre tudo isso, enquanto a chuva caía, percebi que a vida, mesmo em meio à dor, ainda tinha algo a oferecer. Howard apareceu como um sopro de ar fresco, mas as sombras do passado estavam lá, prontas para me consumir novamente. O que ele realmente queria de mim? Eu estava disposta a arriscar tudo de novo? E enquanto olhava para meus próprios sonhos, uma sensação de terror me envolveu. O que mais poderia se esconder sob a superfície da minha vida cotidiana? Que segredos iriam ressurgir dessa nova proposta? Quando peguei o celular, a mensagem de Howard piscou na tela. E mais uma vez, senti um nó se formar na minha garganta. Precisava decidir em quem confiar. E a verdade é que, no fundo, não sabia se há. Ele parecia uma opção renovadora, mas o que poderia sair disso? Um futuro melhor ou mais dor? Enquanto o dia começava a se desenrolar, fiquei pensando na mesma velha rotina. Acordar, preparar café, olhar para o espelho e tentar não enxergar a insegurança refletida de volta. O cheiro do café me trazia uma espécie de conforto, mas não sorria. As flores secas no balcão pareciam refletir a minha própria vida. Eu estava ali, mas a essência havia desaparecido. A manhã foi silenciosa, como um prelúdio para algo que eu não sabia o que seria. Ao lado da janela, sentei com uma xícara na mão, esperando que as palavras de Howard se dissipassem como névoa da minha mente. O investimento parecia tentador, mas a sombra do passado ainda me seguia. Decidi dar uma volta pela cidade. O sol se esgueirava entre as nuvens, mas não estava quente o suficiente para me deixar confortável. Caminhei até o centro, onde os pequenos comércios se aglomeravam. Cumprimentei alguns conhecidos, mas as ré. Todos percebiam que algo estava fora do lugar. Então passei em frente à floricultura. As flores frescas e vibrantes me chamaram. Queria sentir algo bom, mesmo que por um instante. Entrei e pedi as que mais gostei. Enquanto a vendedora arrumava o buquê, o celular vibrou em meu bolso. Era uma mensagem. Olhei rapidamente e era de Joaquim. O coração disparou. O bloqueio que eu coloquei nele começou a ruir. A mensagem era simples demais. Oi, Clara. Podemos conversar? Respirei fundo. O que ele queria agora? O passado não me deixava em paz. Aquelas palavras reverberaram em mim, ampliando a angústia. Tentei ignorar. Ainda não estava pronta para confrontá-lo. Paguei as flores, segurei o buquê apertado em uma mão e caminhei pela calçada. Se Joaquim estava me procurando, provavelmente não era algo bom. As pessoas ao meu redor continuavam nas suas rotinas, mas eu me sentia deslocada. O dia estava bonito, mas a luminosidade parecia não me atingir. Caminhei até o parque, onde um grupo de crianças jogava bola. Suas risadas ecoavam como um lembrete de uma vida que parecia tão distante. Enquanto admirava a cena, uma angústia crescente tomou conta de mim. Era como tentar segurar água com as mãos abertas. As lembranças de uma vida mais alegre ficavam apenas no passado,
escorregando entre meus dedos. Apesar da beleza ao meu redor, era insuportável. A pressão no peito aumentava e as flores nas minhas mãos começaram a se tornar pesadas. Sentei em um banco, tentando recuperar o fôlego. Passou um tempo até que percebi o celular vibrar novamente. Olhei, e era Howard. Ele queria me encontrar novamente. E as mensagens de Joaquim continuavam a ecoar na minha mente. Retornei para casa mais cedo do que esperava. O que eu realmente devia fazer? As flores estavam em casa agora, mas eu não me sentia em paz. Precisava de espaço, mas não o tinha. Ao abrir a porta, fui recebida pelo cheiro familiar da cafeteria. E mesmo assim, algo estava off. Nada parecia saudável ali. O olhar de Pedro, que por vezes sorria ao passar, agora me incomodava. Ele parecia ansioso e inquieto. Eu tentei ignorá-lo, mas sua presença parecia um lembrete do que estava por vir. Trabalhar em silêncio se tornou uma rotina. O café continuava a ser uma constante, mas a insegurança tomou conta de mim. Durante a manhã, reparava nos clientes entrando e saindo. Aqueles rostos que antes eram amigos, agora eram estranhos. Enquanto secava as xícaras, a dúvida se instalou. Será que eles percebiam o meu estado? Será que as pessoas conseguiam sentir que havia algo muito errado acontecendo? Foi durante um momento particularmente amargo que vejo Howard do lado de fora. Ele está em pé, como uma sombra, observando. Esperava que eu ouvisse. Meu coração disparou. O que ele queria, a quantidade de atenção que me dava, parecia um peso. Ele aceitou tudo o que eu precisava ser. Precisamos conversar. Sentia que suas palavras eram um farol em meio à tempestade. Eu precisava e ao mesmo tempo estava apavorada com ele. Enquanto eu hesitava, a porta se abre, Dona Verônica entra, balançando a cabeça como se soubesse de tudo. E então, a voz de Joaquim na minha mente já estava se tornando um grito. Lembro-me das expressões faciais dele enquanto discutíamos, o desprezo nas palavras. E agora, aquela situação desconfortável. O peso começava a se acumular. Ele está olhando para você, pensei. Neste instante, Pedro chega mais perto. Clara, tudo bem? Ele fez uma pergunta, mas a resposta ficou presa na minha garganta. Não conseguia olhar para ele. A tensão era palpável, mas o olhar dele se distrai com a entrada de Joaquim. Um nó se formou no meu estômago. A presença dele era mais pesada do que os olhares de todos os outros juntos. Ele olhou para mim como um espelho quebrado. As lembranças de momentos passados invadiram minha mente. E eu não sabia como me sentir. Oi, Clara. Podemos conversar? Ele se aproximou um pouco mais. A sala parecia estar em um purgatório. E o caos mental começou a erupcionar. Uma mão já não sabia mais onde se encaixar. Então, olhei rapidamente para Howard, que parecia um espectador. E depois para Joaquim. Um peso desabou sobre mim. Todos esses homens, todos esses olhares em mim, o que eles queriam? O que eu queria? Silêncio. A tensão, quanto mais se acumulava, mais dolorosa se tornava. Como se estivesse em câmera lenta, eu vi Joaquim pegar seu celular e nervosamente olhar para a tela. O que ele estava fazendo? Queria que eu soubesse que estava em contato com alguém? A pressão aumentava. Eu precisava respirar. Precisava voltar a ser eu. Queria gritar, mas o único som que ecoou foi o meu coração disparando. Por que me deixei chegar a esse ponto? O passado estava rondando como um espectro. Então, o movimento. O som do celular da mesa começou a vibrar. Olhei para o canto e a tela brilhava em um sinal de alerta. O que era isso? Era um nome desconhecido. Eu senti uma onda fria subindo pela minha coluna. O que havia de errado com tudo isso? Clara, tudo certo? Pedro insistiu, mas minhas mãos tremiam enquanto olhei para o nome. O nó na garganta se formou novamente. Uma sensação de que virava um fardo maior. Uma mensagem de uma mulher, talvez. Oi, querido, vamos nos encontrar mais tarde? O peso do tempo caía em cima de mim como uma rocha. Não pode ser, pensei. Quem seria essa mulher?
eu mudaria a quantidade de adrenalina no ar. Olhei para Joaquim. O que ele tinha escondido? O que mais poderia vir à tona? Ele estava prestes a explodir e eu não teria como segurar a bomba. Senti que algo estava para acontecer. O ar estava cheio de perguntas, e eu era apenas uma sombra da Clara que antes sorria. O que eu faria? O que ele tinha a me dizer enquanto suas mentiras caíam como chuva em cima de um telhado já desgastado? Era hora de saber a verdade. Não havia mais como escapar. A verdade teria que vir à tona, e nesse momento, o que eu não sabia é que tudo começava a mudar de forma drástica. Eu respirei fundo, tentando recuperar o raciocínio. A presença de Joaquim me sufocava e eu precisava de ar. A mensagem em meu celular ainda brilhava na minha mente, recusando-se a sair. A pergunta tortuosa continuava ali, empoleirada como um pássaro em um ramo. O que ele estava escondendo? E aquela outra mensagem, a mulher, quem era? Eu precisava descobrir. A necessidade, claro, tudo bem, disse ele, mas notei que sua inquietude aumentava. A tensão no ar era visível. Não era apenas Joaquim que me observava. Howard estava fora, como uma sombra, e essa situação toda me deixava em ação constante. Empacotei a confusão e a dor que me consumia. A mente estava clara agora. Eu tinha que ser estratégica. Com um último olhar para Joaquim, uma mistura de desprezo e compaixão, decidi que não era o momento certo para confrontá-lo. O que eu precisava era de prova concreta, uma evidência que segurasse aquele momento sombrio com firmeza. Assim que o movimento ao redor começou a diminuir e os clientes começaram a sair, pedi para Pedro me ajudar a limpar algumas mesas. Ele aceitou com um sorriso nervoso, sem saber que naquele momento eu estava prestes a fazer algo arriscado e potencialmente perigoso. Pedro, você poderia me passar aquele celular da mesa? Perguntei, tentando manter meu tom de voz neutro. Ele assentiu, mas parecia desconfortável. Quando? As mensagens começavam a vir à tona. Não era preciso muito. Então meu olhar parou ali, fixo em uma conversa. A conversa de Joaquim com um nome que eu não reconhecia. Uma mulher. Um nó se formou em meu estômago. Era tudo o que eu temia. Estamos quase lá, meu amor. Encontrei um lugar que podemos alugar. Te espero às 19 horas. Só nós dois. A mensagem dela fechou como um punho na minha mente. Meu coração acelerou. Não era só a dor, era a certeza da traição. A adrenalina invadiu meu corpo, mas precisava manter a calma. Esperei Pedro sair mais uma vez, a mente fervilhando. Como fiquei cega por tanto tempo? Escondi o celular de Joaquim de novo. Devolvi a ele com um sorriso forçado. Ele novamente não percebeu nada. Segui sem deixar rastros. Precisei de um tempo para processar tudo. O café não parava de ser feito. Cada xícara parecia um lembrete da vida, que estava se esvaindo entre os meus dedos. Os ruídos da cafeteria se tornaram distantes, enquanto o mundo externo se transformava em um borrão. Terminando as tarefas, respirei fundo e olhei para a rua. A chuva que tinha parado agora se transformou em um céu claro. Uma mudança de humor. Mas ainda não era o suficiente. Era hora de agir. Mas como? Queria que o chão se abrisse sob mim para que eu pudesse me perder naquele abismo. Precisava de um claro propósito, e não de emoções desenfreadas. Voltei para o balcão, onde as flores secas me encaravam. Eu mereço mais que isso, pensei. Howard, ainda do lado de fora, mesmo sendo um mistério, agora parecia uma possibilidade. Algo que poderia ser um novo começo. As próximas horas foram um turbilhão de pensamentos. Eu stalkeava Joaquim enquanto ele se movia pela cafeteria, seu olhar distraído. E então meu instinto de sobrevivência tomou forma. Para cada passo que ele dava, eu dava 2 na direção oposta. A ideia de uma conversa confusa e repleta de emoções não era o que eu queria. Não agora. Queria ter controle. Ao final do expediente, todos foram saindo. Eu era a última a fechar. Um silêncio estava à espreita enquanto eu terminava as tarefas. Com a última caneca lavada, olhei uma última vez para as flores murchas. Vou deixá-las murchas por um tempo, e elas vão voltar a florescer, murmurei para mim mesma.
Precisava me lembrar que era possível renascer. Saí da cafeteria e o céu estava limpo, mas a tempestade estava longe de ser domada dentro de mim. Howard me aguardava do lado de fora, a expressão no rosto sombria. Clara, você tá bem? Eu vi que você pareceu. Estamos prontos para conversar? Interrompi. Sabia que precisava ser direta. Não haveria mais espaço para deslizes emocionais. Ele assentiu lentamente e, no fundo, percebi que ele também sentia tensão. Ele não sabia o que eu sabia. Mas naquele momento, eu estava começando a planejar cada movimento com cuidado. O silêncio entre nós, enquanto eu olhava o horizonte, refletia meus próprios medos e deliberadas resoluções. Sem outra escolha, deu-se um rápido hiato de olhares. Decidi que ele seria meu primeiro passo, o início da mudança. Precisava do apoio que ele prometia. Ambos carregávamos passados, mas eu estava determinada a escrever uma nova história. A noite começou a cair e a cidade se iluminava aos poucos. A decisão de não confrontar Joaquim agora parecia clara como água. O caminho que eu seguiria precisava ser estratégico. E assim, ao encarar Howard com uma nova determinação, sabia que não seria mais a sombra do que fui antes. Uma nova Clara renascia. O pavio aceso de um futuro imprevisível. Enquanto caminhava, despertar foi mais difícil do que imaginei. O sol entrava timidamente pela janela e o cheiro do café já permeava o ar. Cada gota do líquido quente era um lembrete do meu novo plano. Olhei ao redor, a cafeteria ainda em silêncio, e respirei fundo. O dia estava em suas primeiras horas, mas minha mente já pulava de um pensamento para outro. Howard havia me oferecido uma saída, mas a ideia de aceitar sua ajuda me deixava agitada. Era hora de eu tomar o controle da minha vida. Olhei para a xícara de café na mesa e pensei, isso é apenas o começo. O que eu precisava fazer agora era reunir provas, documentos, tudo o que pudesse dar suporte ao que eu estava prestes a enfrentar. Pensei nas flores secas que ainda se encontravam no balcão. Elas simbolizavam a minha antiga vida, uma vida que precisava de renovo. Queria que as flores voltassem a viver, assim como eu precisava renascer. Para isso, precisaria de um plano. Saí da cafeteria e fui até a loja de papelaria. Era um caminho que... Comprei pastas, folhas e um caderno. Marquei um espaço seguro em casa para organizar tudo. Voltei para a cafeteria onde Pedro estava fazendo o seu turno. Ele olhou para mim, verificando se tudo estava bem. Tentei dar um sorriso, mas tudo o que queria era entrar no meu próprio mundo e concentrar-me no plano. Com a rotina do café fluindo, aproveitei cada momento livre para anotar ideias, rascunhar e esboçar estratégias. Sabia que precisava de um modo de coletar aquelas mensagens de Joaquim e não podia arcar em deixá-lo desconfiar de nada. Um passo em falso poderia colocar tudo a perder. Os dias seguintes foram uma correria silenciosa. Eu conversava com amigos mais próximos, buscando apoio, mas o fazia de forma discreta. A cada bem-estar da minha parte, tinha certeza de que Joaquim estava percebendo algo. Ele estava se comportando de forma estranha e, cada vez que me via hesitar ao seu lado, seu olhar se tornava mais penetrante. A tensão cresceu, mas eu precisava continuar firme. Eu tinha que criar uma linha do tempo, um gráfico da nossa vida juntos, apontando os momentos em que ele se ausentava e as evidências que eu reunia. Comecei a coletar tudo em casa. As mensagens que consegui salvar começaram a se acumular. Prints, e-mails, algumas gravações discretas da nossa conversa. A cada novo detalhe, um novo aperto em meu peito. Tinha medo, mas também sentia um novo vigor. Tudo isso era como montar um quebra-cabeça. O mais complicado era manter a fachada normal. Joaquim saía para trabalhar e eu fingia que tudo estava bem, enquanto internamente eu apenas esperava o momento certo. Comecei a olhar as contas, checar extratos bancários. Era tudo uma rede de informações que precisava ser organizada. Algumas contas estavam no nome dele e outras nas minhas mãos eram nosso vínculo. Finalmente, num sábado, enquanto caminhava pela cidade, a poluição visual me deixava mais alerta.
A luz do sol ainda tinha dificuldade de invadir as nuvens pesadas, mas eu estava... Ao avistar algumas obras de arte, meu coração acelerou. Admirá-las era um lembrete constante do que queria. Eu precisava da confiança de que poderia realizar meu sonho. Uma mulher se aproximou e puxei assunto sobre os itens em exposição. A conversa fluía e, por um instante, eu me deixei envolver por aquele mundo criativo. Mas uma sensação de culpa me atingiu. Joaquim estava em casa, sem saber da tempestade que se aproximava. Os dias foram se passando, e o plano quase se tornava um hábito. A cada semana eu reunia mais evidências. Fechei um ciclo, mas não perdi de vista as flores empoeiradas da cafeteria. Da mesma forma que se tornaram um lembrete de tudo o que havia sido, olhar para elas também se tornou uma força motriz. Eu vou renascer, prometi para mim mesma. Um novo obstáculo apareceu quando, ao digitar seu nome em um aplicativo, vi que Joaquim tinha sua conexão ligada a algumas contas de e-mail. Uma nova angústia surgiu. Ele estava mais presente do que eu imaginava. Resolvi me aproximar com mais cuidado. Quando ele chegava em casa, meus músculos se contraíam. O clima mudava, era um jogo de gato e rato, e eu não queria que ele percebesse que algo estava off. A tensão aumentou quando uma conhecida me avisou que um evento ocorreria em breve. Um encontro de networking para artistas. Oportunidade perfeita para entrar em contato com outros profissionais. Mas eu também sabia que Joaquim poderia aparecer. Ele sempre se achou o centro das atenções, uma situação que me deixava desconfortável. Agora era preciso jogar. Com estratégia, procurei uma forma de ir. A ideia de fazer parte daquele evento me deixou animada. Não apenas para criar laços, mas como uma nova forma de me colocar em destaque. Se o engajamento com Howard se concretizasse, e sim, eu planejava ser discreta, seria um passo importante para mim. Talvez um jeito de trazer à tona um futuro que eu queria. Naquela noite, enquanto escolhia o que vestir, o aperto no peito voltou. Olhei, o coração disparou. Ele não deveria estar ali. Eu não queria que ele visse meu vestido. A maneira como eu estava me descantou-se quem eu estava. A tensão no ar parecia voraz. Enquanto me movia pela sala, colecionando cada item com cuidado, Joaquim me olhou de forma penetrante. Uma parte dele desconfiava, mesmo que não soubesse exatamente o que se passava. A situação me deixou alerta e nervosa. Ele começou a fazer perguntas sobre minha noite. E, ao tentar desviar o assunto, mantive um sorriso esforço. Quando entrei no carro e coloquei o cinto, senti que a adrenalina disparou. Direcionando-me ao evento, eu era uma mistura de ansiedade e determinação. Tal como um jogo, estava apostando todas as minhas fichas. Mas um pensamento me torturou. E se Joaquim descobrir? A noite avançou e o evento começou a ganhar vida. As luzes brilhantes e as conversas animadas me fizeram sentir um pouco melhor. Mas, enquanto me movia pela multidão, não pude deixar de olhar para as portas. No meio da confusão, ouvi uma voz familiar. Howard estava ali. Nosso olhar se cruzou e senti um alívio momentâneo. Finalmente você veio, ele disse, e o jeito como falava me fez pensar que estava prestes a fazer algo extraordinário. Mas antes que eu pudesse relaxar, meu celular vibrou. Era Joaquim. Onde você está? Estava preocupado. A mensagem destacou-se na tela e, num piscar de olhos, todos os meus pensamentos corretos se tornaram emaranhados. Senti o estômago revirar enquanto lia. Calma, estou em um evento. Posso falar depois, disse a mim mesma. Tentei manter a calma, mas a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar era palpável. E então, uma voz dentro de mim sussurrou. E se ele estiver atrás de você? E se ele descobrir o que você está fazendo? E eu lembrei que só a verdade peça frente. A noite não havia terminado. Estava apenas começando, e o que eu não sabia era que Joaquim estava mais perto do que eu imaginava. Despertar foi mais difícil do que eu imaginei. O sol entrava pela janela, meio tímido, e o cheiro do café já permeava o ar. Cada gota do líquido quente era um lembrete do meu novo plano. Olhei ao redor.
a cafeteria ainda em silêncio, e respirei fundo. O dia estava em suas primeiras horas, mas minha mente já pulava de um pensamento para outro. Howard havia me oferecido uma saída, mas a ideia de aceitar sua ajuda me deixava agitada. Era hora de eu tomar o controle da minha vida. Olhei para a xícara de café na mesa e pensei, isso é apenas o começo. O que eu precisava fazer agora era reunir provas, documentos, tudo que pudesse dar suporte ao que eu estava prestes a enfrentar. Pensei nas flores secas que ainda se encontravam no balcão. Elas simbolizavam a minha antiga vida, uma vida que precisava de renovo. Queria que as flores voltassem a viver. Mas esta visita teria um propósito diferente. Precisei manter-me focada e não deixar que a insegurança me consumisse. Comprei pastas, folhas e um caderno. Marquei um espaço seguro em casa para organizar tudo. Voltei para a cafeteria, onde Pedro estava fazendo seu turno. Ele olhou para mim, verificando se tudo estava bem. Tentei dar um sorriso, mas tudo o que queria era entrar no meu próprio mundo e concentrar-me no plano. Com a rotina do café fluindo, aproveitei cada momento livre para anotar ideias, rascunhar e esboçar estratégias. Sabia que precisava de um modo de coletar aquelas mensagens de Joaquim, e não podia arcar em deixá-lo desconfiar de nada. Um passo em falso poderia colocar tudo a perder. Os dias seguintes foram uma correria silenciosa. Eu conversava com amigos mais próximos, buscando apoio, mas o fazia de forma discreta. A cada bem-estar da minha parte, tinha certeza de que Joaquim estava percebendo algo. Ele estava se comportando de forma estranha. E cada vez, o encontro foi rápido. Ele me explicou as etapas legais de uma separação e me aconselhou a documentar todos os aspectos da minha vida. Anotei cada palavra que ele disse e saí dali com a mente fervilhando de ideias. Eu tinha que criar uma linha do tempo, um gráfico da nossa vida juntos, apontando os momentos em que ele se ausentava e as evidências que eu reunia. Comecei a coletar tudo em casa. As mensagens que consegui salvar começaram a se acumular. Prints, e-mails, algumas gravações discretas da nossa conversa. A cada novo detalhe, um novo aperto em meu peito. Tinha medo, mas também sentia um novo vigor. Tudo isso era como montar um quebra-cabeça. O mais complicado era manter a fachada normal. Joaquim saía para trabalhar, e eu fingia que tudo estava bem, enquanto internamente eu apenas esperava o momento certo. A tensão aumentou quando, ao digitar seu nome em um aplicativo, vi que Joaquim tinha sua conexão ligada a algumas contas de e-mail. Uma nova angústia surgiu. Elias. Resolvi me aproximar com mais cuidado. Quando ele chegava em casa, meus músculos se contraíam. O clima mudava. Era um jogo de gato e rato, e eu não queria que ele percebesse que algo estava off. A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar era palpável. Um sábado, mesmo sem a presença de Joaquim, fui a um evento de networking para artistas. Decidi que seria a noite ideal para expor tudo o que tinha descoberto. Uma nova tensão percorreu meu corpo ao me arrumar. O que vestir? O que me faria parecer confiante, mas não acessível? Ao chegar lá, a energia estava alta. A luz era suave, mas vibrante. A música ecoava uma batida que parecia acelerar meu coração. O salão estava repleto de rostos conhecidos e desconhecidos. Todos ali para articular parcerias e trocar ideias. A excitação misturava-se com o medo. E se Joaquim aparecesse? Meus pensamentos foram cortados quando avistei Howard entre a multidão. Ele estava charmoso, com um sorriso que parecia promissor. A maneira como ele se movimentava me dava esperança. "Finalmente você veio", ele disse. E o jeito como falava parecia jogar uma luz sobre as minhas dúvidas. Mas enquanto falávamos, meu celular vibrou. Era Joaquim. "Onde você tá?" Estava preocupado. A mensagem destacou-se na tela e, num instante, todos os meus pensamentos corretos se tornaram emaranhados. "Calma, estou em um evento." "Posso falar depois?" Respondi, tentando manter a voz clara. Como eu desejava que ele não estivesse presente, mas a vida não funcionava da maneira que desejávamos. O evento começou a avançar e eu mergulhei na conversa com Howard.
As risadas, as discussões, tudo era energizante. Estava criando uma rede, algo que poderia me sustentar fora do pesadelo que eu vivia. Mas então, um movimento na entrada. Joaquim apareceu. Meu coração parou. Ele estava ali, como uma sombra que se aproximava do meu sol. Ele parecia procurar por mim. Seus olhos escaneavam a sala, e um nó se formou em meu estômago. Não só estava ele na festa, mas eu precisava manter minha presença forte e inabalável. Clara, onde você estava? Ele perguntou, e a frieza em sua voz já indicava que algo não estava certo. Eu só precisava de um pouco de ar, respondi quase instintivamente, mas a tensão continuava crescendo. O resto da sala parecia sumir, e o foco estava em nós. Howard percebeu a mudança no clima e se afastou um pouco, como se sentisse a eletricidade no ar. Assim que me vi livre, percebi que era hora de agir. O plano que tinha arquitetado estava na hora de ser revelado. Aproveitei o momento para seguir Joaquim até uma área mais afastada, onde as pessoas estavam conversando casualmente. Precisamos falar, eu disse, com o coração disparado e a mente em alerta máximo. Falar? Sobre o quê? Ele respirou fundo, como se tentasse manter. As mensagens, as ligações, as evidências de sua traição. Enquanto fazia isso, olhei ao redor. As pessoas ainda conversavam, mas algumas olhavam para nós. Uma mulher deu um passo à frente, claramente curiosa. Como se o drama estivesse prestes a se desenrolar em uma cena sem filtro. Sobre nós, Joaquim. Sobre tudo que você escondeu. Eu sei da outra mulher. Eu disse, minha voz firme, mas o tremor de insegurança se apresentando. E eu tenho tudo documentado. Um murmúrio começou a circular. Outras pessoas começaram a prestar atenção. Os rostos mostravam surpresa, choque. O ar parecia denso e a tensão era palpável. Joaquim estava em choque. O olhar dele mudava, embotado pela negação. Clara, isso não é o que você pensa. Você está errada. Vamos conversar em casa, ele disparou, sua voz mais alta agora. Mas eu não permitiria mais que ele me enrolasse. Não, Joaquim. Chega. Acabou. Você não pode mais controlar essa situação. Você está cercado, e todos aqui merecem saber a verdade. Eu gesticulei em direção à sala, e as cabeças continuavam se virando. Mas você está sendo absurda. Não existem provas. Ele se defendeu, mas havia um pânico em seus olhos que não passava despercebido. Provas? Provas são neste momento, respondi, e puxei meu celular da bolsa, com a mão trêmula segurando o aparelho. Aqui estão as mensagens. Aqui está a verdade exposta. Ele olhou em volta, percebendo que não havia como escapar. O som de vozes se acalmou. Minhas mãos tremeram, mas eu mantive-me firme. Aqui todos podem ver, eu disse, enquanto mostrava para a multidão. Uma mulher à minha frente olhou de volta e murmurou. Eu sabia que havia algo estranho. Outros começaram a concordar e a energia do evento mudava. O clima agora pulsando com uma nova tensão. Você não pode fazer isso. Você não pode me expor. Isso é ridículo. Joaquim gritou, mas eu reconheci o medo e a tensão na sua voz. Ele tentava desviar. Sua máscara caindo à medida que a verdade surgia, e eu me mantive firme. Para cada mentira que ele havia contado, havia uma evidência. Para cada tentativa de encobrir a verdadeira perspectiva, eu tinha um argumento. O espaço parecia ficar menor à medida que a identificação das pessoas ao nosso redor aumentava. Começou uma onda de murmúrios, alguns apoiando-me. É isso mesmo. Vá em frente. Joaquim, você não tem mais poder aqui. Você se expôs e a verdade prevalecerá. O desafio na minha voz ecoava, e naqueles momentos senti como se a sala estivesse prestes a explodir. Mas eu estava em casa, estava firme. Ele estava sendo cercado. As reações flutuavam entre choque e apoio. Olhei para Howard. Ele estava parado, observando tudo. Um ombro que eu não havia notado antes. Mas agora sua presença aumentava a segurança que eu sentia. E antes que eu pudesse respirar, Joaquim fez um movimento brusco. Ele se virou e tentou sair. Deixa isso pra lá. A gente pode resolver isso em casa. O desespero em sua voz era quase palpável.
mas não haveria retorno para ele. Não, Joaquim. Não vamos resolver nada em casa. A verdade está aqui, na frente de todos, e vamos expô-la. Eu disse, e a sala silenciou. Olhei em volta, agora denunciando que não apenas estava presente, mas também o que era necessário. Ele tentava controlar a situação, mas já não era possível. O ambiente estava se armando contra ele, e a cólera fria se transformava em revolta. Olhei novamente para o público à minha volta. Algumas caras eram de apoio, outras de incredulidade. Uma dessas amizades olhou de volta para mim. Você sempre pode contar comigo. E com essa afirmação, meu coração aquietou apenas um pouco. Mas ainda havia muito a revelar. Isso não era apenas sobre Joaquim. Havia algo mais. Uma camada que eu não havia sido capaz de acessar ainda. O silêncio no ar era ensurdecedor. E agora eu sabia que ele ia tentar se defender. O jogo mudava mais uma vez. Clara, você não pode fazer isso. Joaquim retorquiu, tentando ainda manter uma fachada que já estava se desmoronando. Você sabe que eles vão acreditar em mim, e não em você. Vocês acreditaram na mentira por muito tempo, mas a verdade vem à tona. O que ainda estava por vir? O que mais eu precisava revelar e que ainda não havia se desenrolado diante de nós? Um novo conflito começava a se formar à vista. Algo maior se acenava à distância. Uma sombra que já poderia ser vista. E à medida que Joaquim tentava responder, a sensação de que as revelações ainda estavam no horizonte me deixava em alerta. E assim a trama se adensava, e eu estava prestes a descobrir o quão longe isso poderia me levar. O silêncio que se seguiu ao meu grito parecia ensurdecedor. Enquanto as palavras se solidificavam no ar, percebi que havia cruzado uma linha. Joaquim estava ali, completamente exposto, e a verdade tinha finalmente vindo à tona. Ele olhou para mim com uma expressão que mesclava raiva e incredulidade, como se eu tivesse desferido um golpe em seu orgulho. Naquele momento, a sensação de controle que experimentava era uma mistura de liberdade e medo. O olhar atento das pessoas ao nosso redor era palpável. Murmúrios começaram a se Clara, você não sabe do que está falando. Ele insistiu. Mas a voz dele tremia, e eu podia sentir o peso do que estava para acontecer. Mas já não era possível voltar atrás. Olhei ao meu redor novamente, percebendo que algumas pessoas se aproximavam, algumas com expressões de apoio, outras com curiosidade desenfreada. Um de meus amigos mais próximos se destacou na multidão. Clara, você não está sozinha, ele disse. E a forma como suas palavras passaram por mim foi como um bálsamo. Senti um calor no coração, uma centelha de esperança em meio ao caos. Você sabe que o que ele está fazendo é errado. Outra voz reconhecível se juntou ao coro. Era Marisa, uma colega artista que sempre tinha vibrado com meus sonhos. Ela estava do meu lado e sua presença tinha um poder inegável. Aquilo era o tipo de apoio que eu não sabia que precisaria. O olhar de Joaquim procurava alguém que pudesse estar do seu lado. Mas ao invés disso, vi mais pessoas se aglomerando, como se um movimento estive. Eu vou fazer você se arrepender. As ameaças não me atingiam mais. Havia algo libertador em expor a verdade. Algo que fazia a adrenalina percorrer minhas veias. O passado que tentava prender meus passos estava se dissolvendo no ar. Eu não precisava mais ter medo. Uma mulher mais adequada à sala perguntou: Como você pôde fazer isso, Joaquim? Minha mente estava ligada, buscando apoio em cada novo som. Veja só, cada palavra cortante que ele proferia agora soava mais como uma reação ao que havia sido revelado. Eu me sentia mais forte, mas também insegura. O que aconteceria depois? O que viria em seguida? O que mais havia escondido de mim? O público ao nosso redor diminuiu as distâncias, e agora alguns ouvintes estavam se lançando as perguntas e comentários diretos. O barulho, que antes era um murmúrio, se tornou um agridoce rugido. Você poderia ter falado sobre isso,
Uma voz inocente disse: Mas você escolheu mentir. Por que, Joaquim? Ele procurou se defender, mas o desespero estava escrito em seu rosto. O nervosismo fazia com que olhasse de relance e eu percebi que algo mudava. A mentira, que parecia tão forte, começou a se desmoronar. Ele não só estava perdendo o controle da situação, mas a reputação que havia construído por tanto tempo estava em ruínas. Eu só estava tentando te proteger, ele gaguejou. O riso desdenhoso ecoou ao meu redor. Um grupo de pessoas que já tinham sido meus amigos olhava desapontado. Não havia mais espaço para contenções. Ele se expunha a si mesmo. O que são as mentiras se não tentativas de esconder o ego? Alguém disse, e eu vi a gravidade da situação se expandir. O murmurinho se elevou à medida que as pessoas começavam a dar apoio e compartilhar suas histórias. Outras mulheres fizeram perguntas, outras apoiaram minha posição, outras fizeram caretas intermináveis de dessabor. Joaquim estava se afundando em uma tempestade que poucos poderiam rejeitar. Havia algo cruel na forma como as coisas aconteciam, e marvelhar isso significava também dar um primeiro passo na busca de recuperação. Quando Joaquim se virou, desesperado, com o pedido implícito de apoio, algumas pessoas simplesmente se afastaram. A maré estava mudando. O que ele pensou que poderia ser uma defesa acabou gerando repulsa. É hora de encarar a verdade, eu disse a ele, e o peso da conversa me trouxe um alívio inexplorado. Ao final do evento, o sentido diário da minha vida mudou. Antes mergulhada em uma escuridão sufocante, agora a luz parecia estar começando a entrar. Eu finalmente deixava para trás a dor que me consumia. Um amigo próximo, Jorge, que assistiu à cena, aproximou-se de mim. Você foi incrível, Clara. Isso exigiu coragem. As palavras dele foram como lenças fugazes de incêndio, aquecendo tudo. Mas, ao mesmo tempo, o peso das dúvidas ainda estava presente. E agora, o que eu faço? Perguntei, olhando para ele nos olhos. Havia tremores nas minhas. Eu havia conquistado uma vitória, mas sabia que a luta ainda não tinha terminado. Joaquim iria tentar se recuperar de uma maneira ou de outra. Tentei recordar aqueles momentos alegres, o calor da solidariedade, e ao mesmo tempo me perguntei que tipo de desafios isso me traria. E havia uma resistência. Uma parte de mim temia pelo futuro. O que aconteceria agora que o jogo mudara de rumo? Ao olhar pela janela do carro, enquanto os lampejos da cidade passavam, eu comecei a perceber que, ainda que eu tivesse saído vitoriosa, a reconstrução da minha vida estava apenas começando. Ao entrar em casa, já não parecia como antiga. O silêncio estava lá, mas agora existia uma nova força. Em mim havia uma certeza renovada de que o caminho que escolheria não seria fácil. E algo dentro de mim estava certo. Era o primeiro passo em direção a uma liberdade absoluta. Mas, enquanto eu olhava ao redor, um aviso soou no meu celular. Uma mensagem de Howard. A pergunta ecoou. Clara, podemos nos. O que mais eu teria que enfrentar? Eu precisava de respostas, mas também havia aquela urge transformadora que me deixaria ansiosa. Assim o coração disparou. Como seria o próximo passo? Uma reviravolta à vista. Um novo caminho se apresentava diante de mim. O que mais estaria por vir nesse novo enigma? O dia amanheceu diferente, como se uma nova luz tivesse entrado na minha vida. Acordei com uma mistura de nervosismo e alívio. O confronto da noite anterior ainda ressoava em mim, mas havia uma sensação de liberdade que não sentia há muito tempo. O peso que eu carregava há anos, a sensação de estar presa em uma vida que não era minha, finalmente estava se dissipando. Eu tinha me exposto, tinha enfrentado Joaquim, e embora tudo ainda estivesse confuso, a coragem que exigi de mim mesma era um sinal de que eu estava pronta para recomeçar. Levantei da cama e fui até a janela. O sol brilhava, iluminando as ruas molhadas. A cidade parecia mais viva hoje. Senti uma leveza no ar. Hoje será o dia em que tudo começa a mudar, pensei. Com um sorriso tímido comecei a me arrumar. Escolhi uma blusa que fazia tempo que não usava,
uma de cor vibrante, azul, que me lembrava que ainda havia vida em mim. Decidi que o primeiro passo seria buscar por um novo emprego. 8 anos na cafeteria eram importantes, mas precisava algo que me fizesse sentir viva, que me desafiava. Me sentei à mesa, tomei um café fresco e abri meu laptop. Comecei a procurar oportunidades, algo relacionado à arte, ao que eu realmente amava. E enquanto as horas passavam, encontrei uma vaga em uma galeria local. Era perfeita. Um poste de trabalho para coordenação de exposições. Meu coração acelerou. Enviei meu currículo, um ato que soava simples, mas para mim era um momento mágico. Após alguns cliques, um aperto no peito. E se não me chamarem? E se não for boa o suficiente? Tentei afastar esses pensamentos. Olhei para o movimento na rua lá fora. Pessoas indo e vindo, cada uma com sua história, sua luta. A identificação com cada uma delas era imediata. Se elas conseguem, eu também consigo, disparei em um sussurro para mim mesma. A tarde passou rapidamente e decidi que era hora de ver meus amigos. A conexão com eles, em quem sempre sonhei, precisava ser reacendida. Um grupo se reuniu naquela noite em um bar. Sentia-me viva com cada gota da cerveja gelada, com cada riso na mesa. Marisa, a colega artista, perguntou como eu estava me sentindo. Eu estou finalmente começando a ver uma luz, respondi, com um sorriso levemente nervoso. Estou buscando um novo emprego, algo diferente. Ela arregalou os olhos. Que ótimo! E sempre soube que você era talentosa e que precisava de mais espaço para crescer. Você vai conseguir, Clara. As palavras dela se enraizaram em mim como se fossem um bálsamo, em meio a toda a tempestade que enfrentei. O apoio dos meus amigos me fez sentir que não estava sozinha nessa jornada. Conforme os dias se passavam, comecei a reunir as evidências que tinha sobre Joaquim. A vida que construímos juntos ainda estava lá, mas agora eu a via com outros olhos. Decidi que precisava retomar o controle de tudo, até da minha própria narrativa. Então organizei aquilo que eu poderia levar em frente, anotando o que me faria ficar mais forte. Não era só sobre os documentos, era um exercício de autoconhecimento. Uma tarde, escalei novamente até a floricultura. Era hora de trazer vida de volta ao meu espaço. Olhei para aquelas flores frescas. As cores vibrantes me atraíram. O cheiro delas era revigorante. Escolhi um buquê de girassóis. Eles sempre foram meus favoritos, representando uma nova esperança. Ao chegar em casa, coloquei-as em um vaso na mesa da sala. Era como se cada flor estivesse me lembrando que eu poderia florescer de novo. E a cada pequeno passo que eu dava, me sentia mais forte. Durante uma entrevista, o brilho nos olhos do entrevistador me fez sentir que talvez eu estivesse no lugar certo. Quando ele falou sobre o trabalho que tinha à frente, minha empolgação crescia. Clara, eu vejo um grande potencial em suas ideias. Com um pouco de apoio, você pode ajudar muitas artistas a brilhar, disse ele. No fundo, sabia que a mudança começava ali. Um pequeno empurrão que poderia resultar em uma grande repercussão. Um dia, conversando com Marisa, ela me contou sobre um projeto de arte coletiva para mulheres em nossa cidade. Vamos fazer algo que una nossas forças, Clara. Essa é a vez de mostrarmos ao mundo a nossa força. A ideia despertou algo em mim. Uma vontade ardente de se unir a outras mulheres que também precisavam encontrar voz e espaço. Vilma, uma mulher incrível que conhecera por meio de Marisa, organizou um encontro em sua casa. Ela havia passado por uma situação parecida. Nossos encontros se tornaram ferramentas de cura. Dávamos apoio umas às. O olhar delas refletia um entendimento mútuo, que não estávamos sozinhas. Eram mulheres corajosas, lutadoras, e eu senti que poderia fazer parte disso. À medida que as semanas passavam, eu refiz minha vida. Comecei a participar da organização do projeto com Marisa. Incentivamos mulheres a expressar suas experiências através da arte. Com o tempo, a galeria finalmente se tornou um espaço onde a criatividade florescia como as flores que comprei. Durante um dos encontros, uma mulher que havia sido calada por muito tempo deixou que sua história fosse ouvida. Eu não sabia que outras mulheres sentiam o que eu sentia.
ela disse, as lágrimas escorrendo. O burburinho de emoções foi palpável, e percebi que não era só eu que estava em busca de cura. A arte tinha o poder de unir, de oferecer um espaço seguro. Naquela noite, sentimos que estávamos construindo mais do que um projeto. Era um movimento. A união feminina começou a tomar forma. E essa força coletiva me lembrou da importância. Enquanto olhava para o grupo de mulheres que crescia a cada encontro, percebi que esse era o caminho da minha transformação. Estava me reconectando com quem eu realmente sou. O peso da dor começou a evaporar. Era tempo de novas oportunidades. Era tempo de reinvenção. Porém, no fundo da minha mente, um eco ainda ressoava. O que Joaquim faria agora? Ele poderia estar lhe observando, tentando me desacreditar. Uma parte de mim precisava de respostas. Se ele estava se reerguendo para me encontrar, qual seria seu próximo movimento? E enquanto a noite caía, com centenas de estrelas brilhantes no céu, eu senti uma sensação de que a batalha ainda não terminara. Eu estava pronta para lutar. Havia muito a conquistar, mas mesmo assim um último obstáculo permanecia. Um mistério. E era a hora de descobrir o que estava por vir.